Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à segunda aula do treinamento de lógica e algoritmos com C#. Na aula de hoje, um pouco de teoria. Eu quero passar para vocês alguns conceitos. Afinal, o que é C#? O que é .NET? O que é lógica e algoritmos? E também explicar como vai ser o nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos lá então? Começando pela linguagem C#. Você está fazendo um curso de lógica e algoritmos utilizando a linguagem C#. Mas o que é o C#? Quais são as características dessa linguagem? Vamos dar uma olhadinha. Então, é uma linguagem de programação criada e mantida pela Microsoft. Então, por trás dessa linguagem tão popular, a gente tem uma empresa de renome, a grande Microsoft. A linguagem foi lançada em 2000, então já tem um bom tempo de mercado. E a Microsoft juntou uma equipe de peso para desenvolver essa fantástica linguagem. E tem um desenvolvedor que eu gostaria de mencionar, que eu acho ele realmente fora da curva, muito inteligente e desenvolveu outros projetos de sucesso, que é o Anders Hejelsberg. Acho que falei certo o sobrenome. Mas, Ralph, quem é esse Anders? Bem, ele é um desenvolvedor de sistemas dinamarquês. Ele já trabalhou em vários projetos bem conhecidos, como, por exemplo, o Turbo Pascal, o Delphi e também o TypeScript. O cara não é fraco, ele realmente tem muita bagagem e a Microsoft acertou em cheio em chamá-lo para esse projeto. E o C# hoje é uma linguagem muito popular, tanto que eu quero mostrar para vocês dois rankings. Um é da Tilby, esse ranking foi extraído em maio de 2024, então olha que bacana, no top 5 de linguagens a gente tem o C# na 5ª posição. E no meio aí tem linguagens conhecidas como o Python e o Java também. Outro ranking bem legal e muito popular é o PYPL, também extraído em maio de 2024. E vejam, o C# está na 4ª colocação. Então a gente pode ver que realmente é uma linguagem popular e vale muito a pena ser aprendida, pois temos muitas empresas que utilizam essa linguagem. Dica importante. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um material complementar onde eu explico um pouquinho melhor sobre o C# e os demais conceitos que iremos aprender nessa aula. Aqui eu quero passar apenas o básico para vocês, mas quem quiser aprender um pouquinho mais tem nesse material, tá bom? Vamos falar agora do .NET. Poxa, Ralph, o que é o .NET? Ele é um framework. Putz, não faço ideia o que é framework, Ralph. Basicamente, você vai ter um conjunto de ferramentas para auxiliar no desenvolvimento de sistemas. E o C# é uma ferramenta que está dentro do .NET. Então, futuramente, para você poder criar suas aplicações e também executar utilizando a linguagem C#, você vai ter que instalar o .NET. Mas vamos lá, é um framework de código aberto onde podemos criar aplicações desktop, web e mobile. Importante, eu também consigo trabalhar com análise de dados, inteligência artificial, enfim, ele tem muita coisa bacana, tá bom? O .NET é incrível. E uma coisa que é interessante também, ele não é exclusivo de um sistema operacional. Ele funciona em Windows, Linux e macOS. Então, a gente pode utilizar que não tem problema. Tá usando Linux? Não se preocupa, você vai ter acesso ao .NET. Tem o macOS? Tem o Windows? Tá tranquilo, beleza? Então, esse é o nosso .NET. A gente vai ter, então, várias ferramentas para facilitar o nosso desenvolvimento. Durante esse treinamento e outros que iremos abordar utilizando o C#, a gente vai acabar se deparando com várias funcionalidades
do nosso .NET. E agora vamos para lógica e algoritmos. Bem, vamos aos conceitos. Lógica é um conceito bem simples, basicamente é pensar de maneira coerente e também funcional a criação ou melhoria de um sistema. Exemplo, vamos lembrar há alguns anos. Você saía, ia para um shopping, para um parque, aí quando você ia ver o horário, poxa, você perdeu a hora, já tem que estar em casa, então não tem como você ir a pé ou de transporte público. O que você faz? Pede um táxi. Só que nesse caso, você tinha que ir até um ponto de táxi. Alguém pensou o seguinte, poxa, hoje em dia nós temos celular, nós temos acesso a um GPS, então o que a gente consegue fazer aqui? Criar um aplicativo onde você pode solicitar um carro ou uma moto, por exemplo, para poder te levar de um lugar para outro. Olha que bacana. Claro, antigamente o celular não era tão difundido. Só que com o tempo, alguém pensou nisso. E olha que bacana. Hoje em dia temos vários aplicativos de transporte e realmente facilitam muito o nosso dia a dia. Então notem, a lógica é isso. Você pensar em algum sistema ou implementar algo existente. E algoritmo, o que seria o algoritmo? É como vai ser a estrutura daquele sistema. Então, é você utilizando uma linguagem para isso. Claro, você pode utilizar uma pseudolinguagem, como por exemplo um Portugal, só para você ter as funcionalidades previamente desenvolvidas e executando para ver se realmente está tudo certo. Ou você pode utilizar uma linguagem de programação, Java, C#, Python, PHP. E a gente vai fazer isso no curso. A gente vai utilizar o C# para montar pequenos algoritmos, pequenos sistemas, beleza? Então, lógica é a maneira coerente ou a maneira funcional de você criar ou melhorar o sistema. E o algoritmo é como ele vai ser desenvolvido utilizando uma linguagem, tá bom? E agora eu quero mostrar para vocês como vai ser a configuração do nosso ambiente. O que temos que ter instalado? Bem, são apenas 2 softwares. O primeiro é o Visual Studio Code e o segundo é o nosso .NET. Eu estou utilizando a versão 8 e eu acho que é melhor vocês também utilizarem a versão 8. Por quê? Se você pegar uma versão inferior ou posterior a 8, talvez haja mudanças em algum comando ou até mesmo na estrutura da linguagem C#. Então eu aconselho baixar a versão 8, tá bom? Os links estão na descrição aqui embaixo. E só para mostrar os sites como são, olha que bacana. Esse aqui é o nosso Visual Studio Code, um editor bem bacana. Caso você queira utilizar outro editor, fique à vontade. Inclusive, existe uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado chamado Visual Studio. Caso você queira baixá-lo, fique à vontade. Eu não vou utilizar porque eu acho ele muito pesado e todas as funcionalidades que ele dispõe eu não vou utilizar nesse treinamento. Então acaba sendo algo desnecessário. Mas se você quiser baixar o Visual Studio, ok, fique à vontade. E também teremos o nosso .NET. Importante, Ralph, eu não sei nem como instalar isso aqui. Então, na descrição aqui embaixo tem um material complementar onde eu fiz um passo a passo para instalar o .NET e o Visual Studio Code em ambiente Windows e também ambiente macOS. Quem está no ambiente Linux pode seguir qualquer um dos 2 tutoriais que vai ser sucesso, tá bom, pessoal? E importante, Ralph, eu instalei o .NET. Como saber se ele realmente foi instalado? Dica: se você está no Mac ou no Linux, você pode abrir o terminal. Se você está no Windows, você pode abrir o CMD ou o prompt de comando
e em seguida utilizar o comandinho .NET espaço, 2 tracinhos ou 2 hífens, como for melhor, version, enter. Olha que bacana, no meu caso retornou a versão 8.0.204. Então, para esse treinamento é muito importante que você esteja utilizando a versão 8. O númerozinho que vem depois do 8 não tem problema. 8.1, 8.0.1, fiquem à vontade. O importante é termos a versão 8, tá bom, pessoal? E vocês tendo qualquer dificuldade na instalação, por gentileza, comente aqui embaixo que eu vou ajudando aí na medida do possível. E com isso, gente, finalizamos a nossa segunda aula. Próxima aula, a gente vai criar o nosso projeto e também executar. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, por gentileza, comenta aqui embaixo. Não esquece aquele like para poder contribuir com o canal e até a próxima aula.